Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog de leitura aqui no canal. Gente, mais um vlog dos encalhados. Nesse mês de junho, como vocês já puderam ver lá na minha TBR, eu escolhi um romance. Eu comprei acho que no finalzinho de 2020 e achei que nada melhor do que colocar nessa TBR do mês dos namorados, né? Então, bora de romance nesse vlog. Eu acho que eu nunca gravei um vlog de romance aqui, né? Lendo um romance. A maioria acho que é suspense. Já teve um drama, né? Que foi Os Dois Morrem no Final. Teve antes que o Café Esfrie. Mas acho que romance mesmo desse nível, esse vai ser o primeiro. Se vocês gostam de vlog de leitura, já deixa o like agora no começo do vídeo. Se inscreva no canal caso esteja chegando por aqui agora. Bom, eu vou começar a leitura hoje, dia 12 de junho, né, no Dia dos Namorados mesmo. E o livro que eu vou ler, que vocês já devem ter visto na thumb, é esse, Se Nada Der Certo Até os 30, Você Se Casa Comigo? Da autora Karina Hale. Título grande, né? Eu falei isso pra vocês na TBR. E, gente, essa sinopse eu achei muito interessante, porque são dois amigos, eles são amigos desde sempre. Os nomes dos dois são Linden e Stephanie. Eles tinham 20 e poucos anos quando, entre uma cerveja e outra, eles fizeram um pacto de que se eles chegassem aos 30 anos e não estivessem namorando ou se casado, os dois se casariam. Mas assim, foi só uma brincadeira, né? Era um pacto de brincadeira. Porém, os anos foram se passando e entre um namoro e outro, esse pacto começou a pesar na vida dos dois, porque ele estava chegando próximo dos 30 anos e nenhum dos dois tinha um relacionamento sério. E agora, será que a amizade vai ser abalada? Como é que vai ficar o relacionamento entre os dois? Eu estou com altas expectativas. Pela sinopse, eu acho que vai ser uma história divertida e um tanto caliente também, pela capa, por algumas coisas que fala aqui na sinopse. Então eu vou começar a leitura agora e vou comentando com vocês a respeito. Ele é da editora Única Editora, eu nunca ouvi falar nessa editora. E tem pouco mais de 300 páginas, então acho que vai ser uma leitura mais rápida. Eu ainda vou ler pelo Kindle, né? O que eu sempre tenho a impressão de que acaba sendo mais rápido mesmo. Foi uma publicação de 2017, esse livro. Vocês já conheciam? Deixa aqui nos comentários se vocês já leram e se vocês gostaram, ou se já tinha ouvido falar desse romance. Eu não vejo muitas pessoas comentando sobre esse romance. Eu devo ter escutado alguém falar em algum momento, porque ele foi parar na minha wishlist e eu comprei numa promoção da Amazon. Mas, fora isso, nunca mais ouvi falando sobre ele. Mas como eu gostei bastante da sinopse, eu resolvi comprar. Então bora lá, eu vou começar a leitura e venho atualizando vocês. Olha que legal! Já fazendo a primeira atualização aqui. Logo no comecinho aqui, ó, na primeira página, na verdade, tá escrito um pouco sobre o que vai ter, né? Amor, amizade, sexo, tudo isso vai se misturar aqui na história. E aqui no final, fala que a Única preparou uma playlist especial para a leitura. Interessante, né? Apesar de eu não conseguir ler com música, né? Eu já contei isso pra vocês, eu prefiro escutar som de chuvas, como por exemplo naquele vídeo que eu gravei da técnica Pomodoro, eu sempre escuto esse vídeo enquanto eu tô lendo. Agora, música, eu tenho um pouco de dificuldade, mas tô curiosa para conhecer essa playlist, vou colocar depois pra ouvir e comento com vocês sobre as músicas que estão lá na playlist.
Oi, gente, dia seguinte aqui, terça-feira. E hoje tá uma terça-feira bem assim, parecendo aquele dia da preguiça, sabe? Amanheceu um friozinho, tá um silêncio na rua. Acho que quem pôde optar por trabalhar em casa fez isso. Eu, como vocês viram, eu tava até agora lá no sofá. Trabalhei um pouco lá no Note, debaixo das cobertas mesmo. Li um pouco também mais cedo. E agora vim conversar com vocês um pouco sobre até onde eu cheguei. Eu estou na página 80, 23% aqui, ó, do e-book. E, gente, vamos lá. Eu tô aqui com as minhas anotações no diário para eu não esquecer de comentar nada com vocês. Eu descobri que a Editora Única, na verdade, é um selo da Editora Gente. Eu não sabia. Eu posso até ter tido esse conhecimento antes, mas não me lembrava. A narrativa do livro, lembra que eu falei que eu achava que ia ser uma história divertida, né, com uma narrativa divertida? Na verdade, não tá divertida. Ela tem uma narrativa com uma linguagem bem informal e descontraída, mas não divertida. A gente encontra até algumas expressões de livros de hot, sabe? Que a gente encontra mais em livros de hot. Ainda não teve nenhuma cena assim que enquadra esse romance num hot, mas a linguagem, assim, há várias expressões que se destacam. Então é aquilo que eu tinha falado na sinopse, né? Quando os dois tinham 25 anos, o Linden e a Stephanie, eles fizeram esse pacto. Quem propôs foi o Linden. Se eles chegassem até os 30 anos e não tiverem encontrado uma pessoa certa, né, não estiverem em um relacionamento sério, eles se casariam. A princípio, a Stephanie se surpreendeu e aceitou o pacto porque achou que era uma brincadeira dele. Afinal, eles são melhores amigos há muitos anos. Então, ela achou que ele não ia fazer um pacto de verdade, sabe? Achou que ele estava só brincando, eles estavam bebendo ali. Então, entre uma bebida e outra, ela achou que ele estava bêbado e fez essa brincadeira. E cada capítulo que a gente tem, pelo menos os primeiros, assim, a gente encontra os personagens fazendo aniversário. Por exemplo, o prólogo, eles têm 25 anos. No primeiro capítulo, eles estão fazendo 26. No segundo, 27. E assim por diante. Vai chegar um momento que eles vão chegar nos 30 e aí, a partir daí, a gente vai ver a vida deles só naquela idade, acredito eu, né? E pelo prólogo e primeiro capítulo, assim, já deu pra ter uma noção de que eles eram melhores amigos, mas sentiam alguma atração já entre um e outro. Tanto um quanto o outro tem pensamentos assim de que, observando o corpo do outro, pensando no corpo do outro, ou falando que já sentiu vontade de dormir com o outro. Então talvez esse pacto não surgiu, né? Essa ideia dele não tenha surgido naquele momento. Talvez ele já sentia alguma coisa, sabe? E resolveu, através de uma brincadeira, entre aspas, fazer essa proposta para ver a reação da Stephanie. Gente, eu não tô achando assim nada demais, pelo contrário, eu tô achando, apesar dessa premissa do pacto ser uma novidade para mim, nunca li nenhum outro livro que tenha tido assim um pacto entre melhores amigos para se casarem no futuro. As características dos personagens, dos protagonistas, elas são comuns a outros livros do mesmo gênero. Por exemplo, o protagonista masculino, Linden, ele é rico, bem-sucedido, é considerado muito bonito e que sai transando aí com todas as mulheres. Já a protagonista feminina, a Stephanie, ela já é uma garota insegura que se vê observando suas mudanças, assim, com o passar da idade, diante do espelho, uma insegurança diante do seu corpo, e que corre atrás de juntar dinheiro para realizar o seu sonho de abrir uma empresa. Enfim, esse contraste entre personagem masculino e personagem feminino, a gente vê muito em outros livros. Então, isso me deixou um pouco, assim, chateada quando eu vi que ia ter um pouco mais do mesmo, sabe?
Então, assim, até o momento, até onde eu parei na página 80, eu não tô achando nada demais. Não está ruim, mas também não tô achando o livro tão bom assim. Mas é uma leitura que eu falei, né? Eu achava que ia ser uma leitura mais rápida mesmo, até por eu estar fazendo a leitura no Kindle. E eu acredito que eu vou terminar a leitura hoje mesmo. Mas vou ler mais um pouco então, e aí venho atualizar vocês. Eu acho que vou chegar até a metade do livro, algo assim, em torno de 60%. Aí eu venho falar pra vocês algo sobre o que eu tô sentindo da história. Gente, dia seguinte aqui, eu terminei de ler ontem à noite mesmo o livro, como eu suspeitava que eu conseguiria. Eu falei que talvez eu voltasse pra atualizar quando chegasse na metade do livro, mas quando eu cheguei em 50%, não tinha muita coisa pra falar diferente do que eu já tinha dito. Não tinha tanta novidade assim. Diferente da segunda parte desse livro, que assim. Gente, vamos lá. Quando chega no finalzinho, tem algumas considerações da autora que ela fala que a intenção dela foi escrever um livro de leitura rápida, sensual e divertida. Realmente foi uma leitura rápida. De novo, não sei se também porque eu estava lendo pelo Kindle, como eu já disse, eu tenho essa impressão de que quando eu leio no Kindle parece que é mais rápido. Mas acho que, de fato, você consegue ler esse livro de forma mais rápida, até por causa das características dele. Que, voltando para as intenções da autora, vamos falar da parte divertida primeiro. Eu falei para vocês que eu tinha essa impressão quando eu li a sinopse, assim, de que seria uma história divertida. Eu achei que teve uma narrativa mais descontraída do que divertida. Não foi tão divertida assim para mim. Mas tem sim uma escrita mais descontraída, até pela linguagem, assim, que eu falei pra vocês, né, que é uma linguagem informal, enfim. Agora, a parte sensual. Também tinha a impressão de que haveria, né, eu falei pra vocês no começo, algumas cenas sensuais, e, gente, quando eu falei que a segunda parte do livro teve muita novidade, é porque ela foi bem diferente da primeira. Não que na primeira não tivesse cenas de sexo, teve, mais uma ou outra. Agora, a partir dos 50 e poucos por cento do livro, é praticamente isso. São só cenas sensuais. Então, eu acho que a gente pode considerar, eu considero, por ver que metade de um livro é só isso, então eu posso considerar, acho esse um romance hot, né? Eu não tinha lido. Quando eu fui comprar no site da Amazon e quando eu fui ver, antes de começar o vlog, não estava escrito ali o gênero, sabe, específico. Porque tem as características, né, do livro. E quando eu fui ver, se estava escrito romance, não estava falando mais nada. Mas eu acho que dá para considerar, sim, um romance hot. E isso me desagradou um pouco, não é um gênero que eu costumo ler. Eu acho que o que mais me desagradou mesmo foi, assim, o exagero, sabe, da autora, mas principalmente, não só nas cenas, mas principalmente no vocabulário. Isso eu não gostei, eu achei o vocabulário muito vulgar e exagerado, até em momentos que eram mais bonitinhos, sabe, mais românticos, assim, entre o casal. O personagem, principalmente masculino, vinha com umas expressões, assim, com umas falas muito vulgar e para mim perdia um pouco o clima ali. Eu não tenho costume de ler muitos livros hot. Eu, por exemplo, li a série dos 50 Tons, sabendo o que eu ia encontrar, mas mesmo assim eu tenho a impressão de que lá não teve esse tipo de vocabulário. Então, isso eu acho que foi o que mais me desagradou no livro. Mas eu acho que faz parte cenas sensuais em romance. Eu não me importo, não ligo de ter. Só não gosto quando há um certo exagero, sabe?
Então já deixo essa dica aqui. Eu sei que teve gente que já me questionou de outros livros, por exemplo, da Emily Henry, falando que não gosta, né, de livros que tem muitas cenas assim, que às vezes a capa engana. Por essa capa, que eu vou deixar até aqui para vocês verem, ela já demonstra, né, que a gente vai encontrar algo do tipo. Só que a sinopse não entrega que a gente vai encontrar tanto. Então já fica aqui a dica de se você não gosta, aqui a gente tem de forma exagerada. Pelo menos metade do livro é isso, gente. Já entra na leitura sabendo disso. Se é uma coisa, se é um gênero que vocês curtem, então talvez vocês gostem desse daqui. Então acho que ficou o livro bem dividido assim. Metade do livro, cenas desse tipo, cenas mais sensuais, e a outra metade é aquela meio que enrolação, aquele questionamento de será que se a gente tentar vai estragar a amizade. Quando eu li a sinopse, eu tinha certeza que eu ia encontrar esse clichê de melhores amigos se questionando que se houvesse um envolvimento amoroso entre eles e não desse certo, estragaria a amizade. Eu acho que faz todo sentido em a gente encontrar esse clichê nesse livro. Não foi esse o problema. O problema foi a autora se estender por demais nisso, persistir. Às vezes os personagens, eles demonstravam, né, não só pelas suas atitudes, pelos seus gestos, pelas suas expressões, mas até já tinha falado. Sabe? Um personagem já tinha falado pro outro o que estava sentindo. E aí, de repente, o outro se pegava pensando, ai, será que eu sou correspondido? E se não for correspondido, vai estragar a amizade? Então, eu acho que foi um pouco cansativa essa parte. A autora, ela persistiu nisso, nesse pensamento, mesmo com os personagens demonstrando o sentimento. Principalmente nessa primeira metade, dá pra ver muito isso, cenas repetitivas com esses pensamentos dos personagens. E não são personagens jovens, né? Não são adolescentes, são adultos. Eles, até a autora, nessa parte final, ela comenta que ela vê muito esse tipo de premissa em livros jovem adulto. E ela queria criar uma história com personagens adultos em torno da faixa etária de 30 e poucos anos. E até ela quis colocar um pouco das mudanças, né, da gente passar da casa dos 20 para a casa dos 30, o que a gente passa a sentir, toda aquela sensação de que agora eu virei adulta, agora não tem mais jeito, né, eu tenho as minhas responsabilidades. Enfim, ela quis colocar isso, ela fala lá, né. E realmente a gente enxerga isso no livro. Os personagens, eles vivem batendo na tecla que tá chegando nos 30 ou que já fez 30. Aí, em meio aos diálogos, a gente vê eles tocando no assunto de casamento, de filhos, e temendo que ainda não encontrou a sua cara metade, já chegou nos 30 anos. As responsabilidades com o emprego, ou as mudanças no corpo, principalmente a personagem feminina, as mudanças no corpo, sinais aparecendo. Enfim, a gente enxerga tudo isso. A autora conseguiu mesmo colocar essas preocupações das pessoas dessa faixa etária. A gente enxerga isso na história, apesar de alguns momentos eu achar que foi um pouquinho superficial, assim, alguns pensamentos dos personagens, mas eu acho que faz sentido. Eu tenho 35 anos e alguns comentários, assim, dos personagens, eu acho que eu me peguei pensando da mesma forma, sabe? Eles comentando que estão entrando nos 30 anos, mas que eles não se sentiam nessa faixa etária. Não se sentiam como eles enxergavam antes, quando mais jovens, pessoas de 30 anos. E eu me peguei pensando isso mesmo. Eu não sei se é o meu jeito de ser, mas eu vejo outros booktubers também nessa mesma faixa etária de 30 e poucos anos e fico pensando, e realmente, quando eu era mais nova, criança, adolescente, enfim, e eu pensava, aquela pessoa tem mais de 30 anos, eu enxergava ela, eu lembro de enxergar ela de uma forma diferente do que eu sou hoje. Então, sabe aquela expressão? Que os 30 hoje são os novos 20? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Mas não vamos entrar aqui no mérito da idade, né? Porque
psicológico começa a trabalhar. Então, vamos sair desse tema. Mas não voltando aqui para a história. Eu achei muitas coisas um tanto fraco na trama. Tiveram algumas coisas que a autora colocou que eu achei que não fez sentido nenhum. Que não tem como eu comentar que seria spoiler, né? Já seria considerado spoiler, mas achei que não fez sentido. E tiveram outras coisas que são até meio previsíveis. Eu comentei com vocês que algumas características dos personagens, algumas coisas são comuns em outros livros, né, desse mesmo gênero. E antes de acontecer algumas coisas na história, eu já tinha pensado, eu acho que a autora pode fazer isso. E realmente fez. Então é uma história que a gente consegue deduzir, que a gente consegue pensar, sabe? Que pode acontecer isso. Não é algo tão surpreendente assim. Ou fora do comum que a gente não tenha visto em outros livros. Uma curiosidade aqui que eu me peguei observando no texto é a palavra súbito, gente. Essa palavra, ela aparece em praticamente todos os capítulos. Muitas vezes. A gente tá lendo, de repente, súbito, aí, sei lá, muda o capítulo, até mesmo no mesmo capítulo, de novo, a mesma palavra. Isso é só um detalhe que me chamou a atenção, porque a gente enxerga muitas vezes durante o texto. Então, eu me peguei prestando atenção nesse detalhe. E outra curiosidade que estava também no final do livro é que a autora escreveu esse livro, teve a ideia durante uma viagem de avião. Ela estava lendo uma revista e aí ela parou para pensar em tudo isso que comentei com vocês, né? Que seria um livro com personagens adultos, essa questão da amizade, né? Um casal de melhores amigos. Ela teve toda essa ideia ali e no avião mesmo já começou a escrever. E durante a sua viagem de férias, ela escreveu. Ela disse que foi o livro mais rápido que ela escreveu na vida. Achei essa curiosidade também interessante. Então, gente, resumindo, eu não achei a história de toda ruim. Eu achei, por exemplo, uma coisa que vale destacar é que o casal principal, eles tinham muita química entre os dois. E isso é interessante. Eu já li outro romance que o casal não tinha química nenhuma e isso chega a ser chato de ler, sabe? Você não torce pelo casal. E esse daqui não, esse daqui eu me peguei torcendo diante de algumas situações ali que aconteciam. Eu temia, ai meu Deus, será que isso vai impedir os dois ficarem juntos no final? Enfim, os dois tinham bastante química. Era bom ver os dois interagindo. O livro inteiro, antes dessas cenas sensuais, a gente enxergava essa tensão sexual entre os dois, né, no meio dos seus diálogos. Então era bem interessante essa química entre os dois. Mas, apesar de tudo isso, eu achei um tanto fraco, esperava um pouco mais. E, como eu disse, eu achei que o que mais prejudicou, assim, o que mais me desagradou durante a leitura foi o vocabulário que a autora usou, principalmente durante os diálogos entre o casal, porque eu queria que tivesse mais cenas românticas mesmo. Tiveram um ou dois, assim, diálogos com assim, declarações, sabe, que eram mais fofinhas, mais românticas, mais bonitas, assim, de aquecer o coração, sabe? Mas a maioria eram, assim, mais vulgares, mais nesse tom picante. Por isso que eu considero mesmo esse romance hot, porque é a sua maioria, sabe? E pelo que eu pesquisei da autora, da Karina Hale, ela escreve livros assim mesmo. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Eu não sei se tem outro livro dela publicado aqui no Brasil, isso eu tenho que pesquisar ainda, mas eu vi outros assim com títulos em inglês e procurei assim rapidamente no Google e lá fala que ela tem mesmo
essa característica de escrever livros mais picantes. Até acho que romances góticos ela já escreveu. Então agora a gente já sabe, pelo menos eu não sabia antes, né, que essa autora, ela escreve livros desse gênero. E eu dei uma olhada na playlist rapidinho no Spotify e tem músicas interessantes. Tem algumas que eu não conhecia e tem outras que eu já tinha ouvido falar, que já são conhecidas, são famosas. Então, eu achei bem interessante isso. Ainda não ouvi todas, mas vou colocar depois. E, gente, é isso. Encerro esse vlog aqui. Ainda não sei a nota que eu vou dar para esse livro. Eu acredito que vai ficar em torno de 3 estrelas. Mais do que isso, eu acredito que eu não vá dar, porque realmente não foi uma leitura que me agradou totalmente. Mas acho válido conhecer quem gosta do gênero. E pelo que eu vi, a autora é considerada uma autora de best-sellers lá fora. Então, talvez seja eu que não goste muito, né, de livros assim. Mas talvez você possa gostar. Então, vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição, caso vocês queiram conhecer. E então, gente, concluo aqui a minha resenha desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vlog rápido. Eu praticamente li o livro inteiro ontem, porque na segunda-feira, Dia dos Namorados, eu li muito pouquinho. E ontem eu li acho que quase 90% do livro. É muito rápido mesmo essa leitura. E pretendo editar para postar ainda hoje no canal, então vamos ver. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, caso esteja chegando por aqui agora. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.